Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas uma vez mais ao ciclo de Conversas com Ciência, o terceiro ciclo de Conversas com Ciência. E começamos este ano letivo. Primeiro que tudo, desejar-vos a todos e a todas, professores e professoras, um bom ano letivo, não só no trabalho que desenvolvem com os clubes Ciência Viva na escola, mas também a todas as tarefas, todos os projetos que estão envolvidos e, claro, com as aulas que dão. Para quem já nos conhece dos ciclos anteriores, se calhar já dispensamos apresentações. Para quem pode ser a primeira vez que nos acompanha, eu apresento-me, o meu nome é Pedro Fialho, faço parte do Departamento Educativo da Ciência Viva e comigo estão as minhas colegas Carla Martins, Gabriela Ferreira e o professor Luís, também do Departamento Educativo da Ciência Viva, e fazemos aqui o acompanhamento e a gestão deste projeto dos clubes de Ciência Viva na escola, em parceria com as nossas colegas da Direção-Geral de Educação, a quem também dou um especial agradecimento e por estarem aqui nesta sessão connosco. A professora Catarina Ramos, a Marília Ramalho, Sandra Ribeiro, Andréa Duarte e Teresa Loureiro, bem-vindas também, um bom ano letivo Ok. também para todas vós. E passamos àquilo que, de facto, viemos todos aqui assistir, que é uma conversa, como as outras que tivemos aqui nos ciclos anteriores, desta vez dedicada ao tema da geologia, e que convidámos dois investigadores que prontamente aceitaram o nosso convite. A investigadora Ana Jesus e o investigador João Russo, a quem eu agradeço uma vez mais a disponibilidade e a simpatia por terem aceitado este nosso convite. Um, À semelhança das sessões anteriores, que já vem sendo habitual, estas sessões são gravadas, portanto, eu alerto os professores e as professoras para isso. Nós estamos a gravar a sessão para que depois, no final, a possamos disponibilizar na nossa página dos Clubes Ciência Viva na escola em iniciativas, para que a possam rever ou para que a possam depois partilhar com os vossos alunos, quer no contexto dos clubes ou em sala de aula. Um, Podem e devem também, ao longo destas apresentações e destas conversas com estes dois investigadores, ir colocando as vossas questões, as vossas sugestões, e no final das apresentações eu darei espaço a que essas questões sejam então colocadas para depois serem respondidas pelos nossos investigadores. Passo então a apresentar a primeira investigadora, Ana Jesus. É formada pela Universidade de Lisboa e doutorada em metalogenia, especializada em mineralizações de origem magmática. Foi professora convidada no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa e em 2013 foi viver para o Sultanato de Oman, onde foi professora na Universidade Alemã Gutec e membro do projeto de drilling científico Oman Drilling Project. Desde que regressou à Europa, é investigadora no Instituto Dom Luís, recebeu uma bolsa Marie Curie para continuar o estudo dos processos de mineralização no ofiólito de Oman e é presentemente um dos investigadores responsáveis do projeto Horizon Europe SEMCRAT, dedicado a estudar as mineralizações magmáticas e métodos sociais e ambientalmente responsáveis pela sua prospecção. Investigadora Ana, muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito Passo boa tarde. também já, passo também já a apresentar o nosso segundo orador, o João Russo. João Russo é formado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e encontra-se a terminar o doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com especialização no grupo de dinossauros anquilossauros. Autor de vários artigos e comunicações científicas, como, por exemplo, sobre ovos de crocodilos e anquilossauros do Jurássico Superior de Portugal, participou também em expedições nacionais e internacionais, nomeadamente em Marrocos e nos Estados Unidos. Desde 2010 que é voluntário e colaborador no Museu da Lourinhã, onde trabalha atualmente como geólogo e técnico laboratorial do Dinoparque da Lourinhã. João, muito obrigado também por ter aceitado este nosso convite. Eu passo de imediato então a palavra à investigadora Ana. Votos de uma boa sessão e obrigado a todos e a todas uma vez mais.
Olá, muito boa tarde. Obrigada pela apresentação e pelo convite da parte do Centro de Ciência Viva e a todos vocês que estão aí desse lado, terem tirado do vosso tempo para me ouvir. Desejo a todos um excelente ano letivo. Eu ia fazer uma apresentação, mas esqueci-me efetivamente que já tinha a biografia, portanto já fica feita. Vou aqui então partilhar um ecrã. Ok, muito bem. Portanto, a geologia engloba várias coisas, como todos saberão, e eu, como viram, a minha área de especialização é na área portanto, é mineralogia e recursos minerais, em particular aqueles que estão associados a rochas magmáticas. Talvez até eu já me tenha cruzado com vocês noutros eventos em que nós trabalhamos com os professores e é sempre um gosto poder falar. Portanto, neste momento a minha instituição é o Instituto Dom Luís e efetivamente o meu trabalho principal é com este projeto SEMACRET. Antes de iniciar o tema, portanto, eu queria-vos explicar o que é que eu faço na minha investigação, portanto, como é que é o meu dia a dia e os problemas e os métodos que eu utilizo. E vou dar especial ênfase, portanto, dentro do problema que temos neste momento com as alterações climáticas, o que é que isso representa em termos de uma necessidade crescente de matérias-primas críticas. E depois darei dois exemplos, como a geologia, neste caso a mineralogia, a geoquímica, podem efetivamente contribuir para ajudar a solucionar este problema global que nós temos neste momento. Portanto, eu comecei a minha carreira como investigadora, como aluna pós-graduada, como todos nós fazemos, a estudar aquela unidade geológica que é conhecida como os Gavos de Beja, portanto, no sul da zona da Alça Morena, portanto, e a tentar compreender os processos de formação destes magmas que vêm do manto e as mineralizações, os minérios que se podem formar a partir deles. A dada altura, a minha vida, como ouviram, levou-me para paragens mais distantes, para o Sultanato de Oman, e tive a oportunidade de estar envolvida então no Oman Drilling Project, também vou falar um bocadinho mais à frente, e iniciei então um estudo de processos digamos, de como elementos metálicos e o enxofre o ciclo geoquímico destes elementos durante os processos desde a formação da crosta oceânica, à sua alteração hidrotermal, cuja expressão máxima, provavelmente já viram, são os chamados black smokers, portanto as chaminés hidrotermais submarinas. Portanto, o que é que isto quer dizer? O meu trabalho começa tipicamente ou como trabalho de campo ou a estudar, por exemplo, testemunhos de sondagem, os chamados drill cores, como foi no caso de alguns destes projetos que foram mencionados na apresentação, e o estudo é feito a múltiplas escalas, portanto, à grande escala da cartografia, à escala da amostra de mão e depois ao microscópio. Uma vez que são colhidas as amostras e que está constrangido o nosso objeto de estudo, inicia-se geralmente um processo laboratorial que é moroso, começa por ser brilhante e sujo, que é cortar e partir rocha, até termos pós ou lâminas delgadas que depois vão ser sujeitas a uma aquisição de dados mais elaborada. No que diz respeito ao tipo de dados com que eu trabalho, portanto, efetivamente eu venho da área da mineralogia, mas se a mineralogia é o meu braço direito, o esquerdo será a geoquímica, portanto, compreender a composição quer das rochas como um todo, quer dos minerais, qual é a sua composição química, aquilo que nós chamamos por geoquímica mineral e de rocha total. Também utilizo bastante os isótopos radiogénicos para perceber quais são, por exemplo, as fontes do magma, como é que as rochas interagem com diferentes reservatórios, como seja, por exemplo, a água do mar, e ultimamente tenho usado isótopos estáveis também de enxofre. E tudo isto depois é combinado para fazer modelação numérica, portanto não chega só nós termos os números que são extraídos destas amostras, mas é preciso tentar depois, através de equações, simular os processos naturais para ver se a explicação que nós estamos a propor faz efetivamente algum sentido. Ora, o título da minha apresentação falava em alterações climáticas e, portanto, isto é o famoso gráfico das riscas, em que as riscas azuis ou vermelhas medem a intensidade em que as temperaturas médias de um determinado ano, por registro instrumental, se desviaram daquilo que é a média dos últimos 100 anos e isto, portanto, mostra-nos aquilo que se está a passar em Portugal. Portanto, se vocês forem a este site, já agora eu gosto sempre de mencionar as ferramentas que vos podem ser úteis nas aulas, portanto, se vocês procurarem Color Stripe Graph na internet, vocês podem até ver a um nível mais local de uma, por exemplo, zona de Lisboa, ou zona do norte de Portugal, ou outro país qualquer, ou as globais, que são aquelas que geralmente nós conhecemos. Portanto, no imediato, a solução, para além de, obviamente, alguma parcimónia na utilização dos nossos recursos naturais,
mas a solução que todos estamos a caminhar é a dita transição energética, portanto, em detrimento das fontes de combustíveis fósseis, começar a utilizar fontes energéticas que sejam mais neutras e que tenham emissões perto de zero de carbono. No entanto, como eu costumo dizer, não há almoços grátis e tudo tem uma pegada e tudo tem um custo, e neste caso um custo em termos de matérias-primas, porque a maior parte das tecnologias, quer seja para a obtenção de energia, como as eólicas ou os painéis solares, ou para armazenamento dessa energia, como sejam as baterias dos carros ou até dos nossos computadores e dos telemóveis, querem uma quantidade enorme de metais, e não é só em quantidade, mas em variedade relativamente àquilo que era antigamente necessário. Isto são uns gráficos simples que estão disponíveis na International Energy Agency, agora peço desculpa que não consigo lembrar da tradução. Isto compara, por exemplo, se nós formos ver as eólicas em cima, os solares, nuclear e depois as fontes mais tradicionais através de carvão e gás, quanto, quanto de matérias-primas, portanto estão aqui codificados por diferentes elementos químicos, é que é preciso em quilogramas para produzir 1 megawatt de energia. E é imediato, não é? Que nós vemos que as fontes tradicionais que dependiam dos combustíveis fósseis requerem um número menor, quer em quantidade, quer em diversidade destes metais. A mesma coisa se passa quando nós comparamos, por exemplo, o que é necessário para fazer um motor de combustão com o motor de um carro elétrico, em termos de quantidade e diversidade das matérias-primas que são necessárias. Se nós olharmos para aquelas metas que são frequentemente apontadas nos acordos de Paris, antigamente nos acordos de Kyoto e do Rio, etc., portanto, ou seja, para atingirmos qualquer coisa que seja perto de portanto, diminuir a nossa pegada carbónica, se nós em 2040 atingíssemos aquilo que é o cenário mais conservador, penso que é 1,5 graus, portanto, isto iria representar, em termos daquilo que nós precisamos de minerar, do subsolo, fontes primárias, um aumento de 2 vezes até 2040. Se nós, por exemplo, formos mais ambiciosos e pensarmos, não, eu quero que a maior parte da indústria pesada tenha uma pegada carbónica perto de neutra, então estamos a falar de aumentar 4 vezes a quantidade de mineração, e se em 2050, num cenário perfeito, nós conseguíssemos atingir a neutralidade, estamos a falar 6 vezes. O que é que esses valores representam exatamente? Eu gosto muito deste gráfico porque ele independentemente dos números, é extremamente fácil de entender do ponto de vista visual e, portanto, isto representa em 2017 em milhões de toneladas aquilo que era minerado e que a maior parte são minérios de ferro para fazer a maior parte dos objetos que nós utilizamos, quer no nosso uso, quer nos usos industriais. Pois dentro disto temos os chamados metais básicos, o manganês, o crómio, o cobre, o zinco, representa esta fatia aqui. Eu pergunto, conseguem ver o meu rato? Sim? Ok. E dentro deste retângulo, esta fatia muito pequenina representa então aquilo que são os metais preciosos, o ouro, prata, platinídeos, e os tais metais de alta tecnologia que são necessários para estas fontes. Portanto, quando nós falamos em aumentar a quantidade de mineração naquela proporção, é extremamente complicado encontrar fontes que sejam viáveis para nos fornecer estas matérias-primas, e é este conceito, portanto, que hoje anda na boca toda a gente, como se costuma dizer, que está subjacente à noção do que é uma matéria-prima crítica. Portanto, nós temos no eixo do X qual é a importância económica de uma matéria, portanto aqui estão uma série de elementos químicos, mas também estão outras coisas que não são elementos químicos, como por exemplo a borracha natural, que é uma matéria-prima e que neste momento é considerada crítica, e no eixo dos Y, eu acho que disse Y, não quer dizer X, obviamente, temos aqui qual é o risco de abastecimento. E, portanto, tudo aquilo que se projeta neste quadrante aqui, onde estão as pintas a vermelho, são consideradas, e isto é um relatório que é revisto periodicamente pela União Europeia, uma matéria-prima crítica devido ao risco de abastecimento. E isto é fácil de perceber quando nós olhamos para um mapa que nos mostra efetivamente quais são as fontes destas matérias-primas críticas e que nós vemos aqui neste diagrama pie chart, que a China efetivamente tem a hegemonia da comercialização da maioria das matérias-primas, desde logo das chamadas terras raras, que é aquele grupo dos lantanídeos, na tabela periódica, que são absolutamente fundamentais para produzir baterias, por exemplo, de toda a espécie. Isto é globalmente, então, e na União Europeia, quem é que nos está a abastecer? Porque
todos sabemos que ninguém quer minas no seu quintal, as pessoas preferem que vão fazer os buracos para outros sítios, mas existe então o conceito de solidariedade civilizacional e também saber de onde é que vêm as matérias-primas que nós estamos a utilizar. E, portanto, quando nós falamos em governança, nós estamos a dizer, ok, este país fornece-nos a União Europeia, mas qual é o nível de governança deste país? Ou seja, qual é a liberdade de expressão que existe, qual é a estabilidade política, qual é o grau de corrupção, a transparência no governo, e isto está codificado neste gráfico em cores, portanto, desde, eu tenho que andar aqui com este, com esta barra, portanto, com estas barras aqui, portanto, entre Peço tons de desculpa verde, interromper. sim, Não sim, estou, não estou a ver a tela. Não, não estou a ver a sua tela. Não sei se os colegas estão a ver. Mas está a partilhar, está a partilhar. Sim, sim. veja-se no topo do seu ecrã, tem lá Sim. um Estamos a ver. para partilhar, Sim. para ver o que Já está a ser está. partilhado. Ok, já percebi. Obrigada, obrigada. Peço Nada, desculpa. nada, não faz mal. Portanto, isto para dizer que a verde, e mesmo assim seria questionável, temos países que, enfim, obedecem àquilo que são os códigos sociais, ambientais e humanitários que nós consideramos que a Europa se deve reger e todos os restantes países deveriam reger, e a vermelho, desde logo a República Democrática do Congo, onde vem a maioria do cobalto, países que nos abastecem maioritariamente e que têm, de facto, muito baixos níveis de governança. É mais ou menos por esta altura as pessoas começam todas a perguntar o que é que eu não estou a falar de reciclagem, por exemplo, e vemos aqui nesta tabela periódica também codificado por cores, desde branco ou azul claro, que são elementos químicos que são facilmente recicláveis, àqueles que têm boas taxas de reciclagem. Um bom exemplo disso, penso que é o chumbo, que eu agora tenho aqui, ando a passear com a vossa barra à minha frente. Como é o exemplo do chumbo, e evidentemente que a reciclagem é desejável. A União Europeia investe imenso dinheiro em projetos de investigação para melhorar a viabilidade tecnológica das matérias, mas há matérias, como nós, por exemplo, pensamos, que estão retidas naquilo para o qual são utilizadas. Pensamos, por exemplo, nas vigas de um edifício, que podem ser os materiais metálicos reciclados, vão estar presos naquele edifício durante um longo período de tempo. Portanto, todos fazemos, obviamente, o melhor que conseguimos. Outra coisa que a União Europeia tem vindo a investir é projetos como eu disse, que daria um exemplo, que é o projeto que eu neste momento estou a trabalhar, que é o projeto SEMACRET, que são projetos que tentam aumentar o nível de conhecimento que nós temos sobre como é que estas matérias-primas formam na natureza. Para quê? Para minimizar, pelo menos naquilo que se chama prospecção e pesquisa, não é? Que é o tentar encontrar uma zona destas anómala para exploração ou não. Isto é uma decisão que depois é tomada a montante. Está a estudar vários objetos geológicos na Finlândia, na Polónia, na República Checa e também cá em Portugal, em Beja, que é o exemplo que eu vou maioritariamente dar-vos. Ora, eu não sei qual é o vosso background de todos, até que ponto é que conhecem geologia, mas se nós simplificássemos o mais possível como é que se formam os depósitos minerais, nós podemos, por exemplo, falar naqueles que são formados como partículas sedimentares num rio, portanto são concentrados por processos superficiais, aqueles que são formados por fluidos hidrotermais, sejam fluidos como a água do mar modificada, na crosta oceânica, ou fluidos que emanam de intrusões em média ou pouca profundidade, e depois aqueles que eu tenho vindo a estudar, que são aqueles que são de origem magmática. E tanto podem ocorrer em granitos, que é o caso do lítio, que tem sido muito falado no nosso país e que é bastante abundante nos nossos granitos, como aqueles que ocorrem em magmas do manto, portanto, chamadas rochas máficas e ultramáficas. Ora, o que é que este projeto está a colocar em prática? Portanto, existe uma teoria, eu vou só pedir um segundo porque tenho que abrir aqui a minha janela. Existe uma teoria que é a chamada teoria dos sistemas minerais, em que nós simplificamos a formação de um depósito mineral em 3 passos. Se um deles não se verificar, não se irá formar um depósito mineral. E, portanto, neste caso, para quem estuda depósitos que vêm do manto como nós, portanto, a fonte será, obviamente, o manto ou o manto sublitosférico. Os percursos que esses metais têm que correr, portanto, o chamado pathway, serão, por exemplo, condutas magmáticas ou falhas profundas, e depois um sítio onde esses elementos têm que ser concentrados de forma eficaz, porque senão não constituem um depósito que é efetivamente explorável. Isto é muito fácil de simplificar, a dificuldade é encontrar depois os proxies, as pegadas e as impressões digitais de todos estes processos na natureza,
Vou tentar dar-vos alguns exemplos. Isto é o que nós chamamos, ou o que a indústria de prospecção chama vetorizar, é literalmente encontrar um vetor, aquilo que nos aponta o caminho para onde pode haver um depósito mineral. E isso pode ser feito a uma escala regional muito grande ou a uma escala mais local, e isso, por exemplo, também está a ser feito no âmbito deste projeto, em que há depósitos conhecidos e que estão a ser estudados os seus arredores por vários métodos para tentar melhorar a eficácia destes vetores. Melhorar desta eficácia não se traduz só em mais dinheiro para a indústria mineira, traduz sobretudo em uma minimização das pegadas ambientais e sociais que as atividades de prospecção têm. E eu faço aqui um parênteses para sublinhar que prospecção não é a exploração de um depósito. Portanto, a nomenclatura inglesa é extremamente confusa para português, porque prospecção é exploration em inglês, mas prospecção é toda a atividade que nos permite encontrar uma zona anómala, com uma concentração de metais. A exploração em português, que em inglês é exploitation, é que é de facto ir buscar esse metal, seja uma mina a céu aberto ou em profundidade. Muito bem. Qual é o exemplo então que nós estamos a estudar em Portugal? Eu comecei a estudar os gabos de Beja ainda durante o meu mestrado e doutoramento, depois tive este período fora e os colegas desafiaram para completar este trabalho que já tinha sido levado a cabo. E, portanto, nós temos várias províncias na Península Ibérica. Podemos dividir aqui no sul a zona sul portuguesa, que é essencialmente onde nós temos os xistos, na zona do Baixo Alentejo, a Ossa Morena, que é uma zona bastante mais complicada, e depois para norte a zona dos granitos, a zona centro-ibérica, e por aí continuamos. Portanto, os gabos de Beja ocorrem aqui mesmo no limite entre a zona da Ossa Morena e a zona sul portuguesa, e na verdade, fazem parte de um complexo magmático muito maior, e é um dos maiores da Europa que se formaram no período varisco, portanto, quando tivemos a orogenia varisca, portanto, formou uma cadeia de montanhas, que agora já não existe. Foi um processo de colisão de placas que ocorreu a partir dos 350 milhões de anos, e no decurso disso formou-se então a sequência bandada de Beja, porque é uma intrusão máfica, em que as rochas estão depositadas quase como se fossem rochas sedimentares, que é esta zona pintada a vermelho, portanto com Beja a ficar aproximadamente aqui nesta zona. Depois temos também o chamado complexo gabbro-diorite, de cobalvito e umas rochas mais ricas em sílica, mais félsicas ou siliciosas, que é o complexo de Balezão, tal como conhecido no nome que indica a vila. Portanto, nós conhecemos já desde algum tempo que existem algumas ocorrências de níquel e cobre associadas a sulfuretos no complexo gabbroite de Beja, e também são conhecidas desde os anos 50 mineralizações de ferro, que na altura foram avaliadas precisamente para ferro, embora hoje em dia nós saibamos que o principal interesse delas seria para titânio e principalmente vanádio, que é fundamental para formar ligas com o aço. E, portanto, foi esse o ponto de partida, portanto, foi os trabalhos anteriores que tinham sido realizados, e neste momento nós conseguimos completar a cartografia, portanto, com este projeto conseguimos também incrementar significativamente o nível de conhecimento geológico que existia na região. Portanto, nós tínhamos esta zona a oeste da falha da Messejana cartografada, e agora já chegámos praticamente a Serpa, e portanto fizemos voos para adquirir dados de geofísica em profundidade. Colhemos rochas de forma sistemática que foram analisadas com métodos diferentes, portanto com maior ou menor precisão e resolução, mas que, portanto, aqueles que têm menor precisão, mas que colhemos uma grande quantidade de amostras, permite-nos fazer um mapeamento geoquímico e perceber exatamente quais são as zonas que são mais enriquecidas em que elementos. Por exemplo, aqui desde logo naquela zona de Odivelas, vemos aqui as anomalias de titânio, vanádio e ferro. E não nos ficamos por aí. Portanto, como eu disse, uma das coisas que nós estamos a tentar desenvolver e que é frequentemente utilizado nas atividades de prospecção é a geoquímica de solos. Portanto, nós temos as rochas, temos um maciço rochoso e temos uma camada de solo que se desenvolve por alteração, por meteorização das rochas, não é? Como certamente vocês têm a oportunidade também de ensinar aos vossos alunos, e obviamente que a composição dos solos e até das plantas, que pelas suas raízes vão buscar os elementos químicos ao solo e até às vezes a maior profundidade, a composição dos solos e das plantas reflete aquilo que está no substrato rochoso, e portanto nós fazemos também campanhas de amostragem de solos e de plantas
tem um impacto ambiental extremamente reduzido. Como veem, isto é um pé, isto é o tamanho do buraquinho que nós fazemos para levar a amostra de solo e depois tapamos e levamos uns talos das plantas e depois isto é tudo analisado e podemos fazer mais uma vez mapeamentos geoquímicos. Isto foi uma campanha que os Serviços Geológicos de Portugal, que agora é o chamado LNEG, fez ainda na década de 80, portanto com uma malha muito apertada, para isto para vos mostrar como é que um trabalho destes se vê, não é? Qual é o resultado. Portanto, com um espaçamento que anda entre 100 a 100 a 200 a 200 metros, foi feita uma grande campanha para um elemento químico, neste caso foi o cobre, e quando nós fazemos a projeção destes resultados, nós efetivamente conseguimos encontrar zonas que tinham anomalias que não estavam explicadas. Portanto, vamos ao campo, olhamos para as rochas e conseguimos, ou tentamos perceber o que é que pode justificar esses domínios anómalos. Isto tudo, e isto é feito quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista da indústria, pode ser depois combinado como se fossem, imaginem, se tivéssemos aquelas mesas para ver transparências e eu empilhasse folhas de vegetais, eu posso empilhar estas camadas de informação, portanto, a geologia, as falhas, a composição dos solos, a composição da rocha, a composição dos minerais, os dados geofísicos e utilizar softwares espaciais, como o ArcGIS, se conhecerem, e diversos tipos de modelos que nos vão mostrar que estas zonas são mais prospectivas do que outras. E, portanto, começamos por alterações climáticas. Eu estou-vos agora a explicar como é que é um processo para nós encontrarmos matérias-primas que são necessárias não só para os nossos usos diários, mas também para suportar a dita transição energética. Ora, eu vou só aqui vir um segundo. Ok. Muito bem. Vou então mudar. Quando eu iniciei a minha apresentação, eu digo-vos que trabalho quer em continentes, quer em ambiente, geologicamente falando, de oceanos, então eu vou virar para o meu outro objeto de estudo, não necessariamente aquilo que eu tenho feito como investigadora, mas que muitos colegas meus têm desenvolvido, porque aquilo que eu tenho feito na minha investigação acho que não tem não tem se calhar tanta utilidade para, por exemplo, para vocês utilizarem numas aulas, e que é passado no ofiólito Oman. Portanto, antes de mais, o que é esse palavrão, que é um ofiólito? A crosta oceânica forma-se em margens divergentes, que podem ser no meio de duas placas oceânicas, ou pode ser, por exemplo, durante um processo de subdução e em que nós temos extensão atrás da subdução, uma bacia Antártico. Era o caso de Oman, muito provavelmente, existe sempre discussão em redor destas coisas, e portanto neste caso nós passamos de 350 milhões de anos para Beja para 100 milhões de anos aproximadamente, que é a idade geológica do ofiólito de Oman. O que é que aconteceu aqui então? É que num processo de fecho do Oceano Tétis, há cerca de 100 milhões de anos, parte desta crosta oceânica, que era extremamente jovem e por isso quente, enfim, com uma densidade ligeiramente inferior àquela que virá a ter, foi transportada tectonicamente para cima da margem este arábica e neste momento é um laboratório natural porque é o maior fragmento de crosta e manto oceânico que nós podemos estudar em terra, ou seja, e que temos acesso, um acesso que é extremamente complicado do ponto de vista técnico em ambiente oceânico, portanto, in situ, como nós costumamos dizer. Perdão. Ora bem, o Oman Drilling Project, que o Pedro mencionou no início, foi um projeto financiado por múltiplas agências científicas, incluindo a NASA, incluindo algumas entidades europeias e americanas, e que juntou uma série de cientistas que estão há décadas, sob vários pontos de vista, a estudar o dito ofiólito, que nós vemos aqui eu aproveito, portanto, numa secção. Portanto, teríamos os sedimentos marinhos, a zona vulcânica das lavas, efetivamente até com floramentos de pilolavas lindíssimos que existem em Oman. Depois temos o complexo Dique em Dique, que são basicamente as condutas que permitem que o magma venha em profundidade. Depois temos uma sequência muito espessa de gabros, temos a transição para o manto, que efetivamente em Oman podemos lá pôr as mãos, que é uma coisa que no oceano não conseguimos, e depois temos toda uma espessura de peridotitos, ou seja, de rochas muito ricas em olivina, que representam o manto dessa altura. Ora, o projeto Oman Drilling Project começou como mais dedicado a estas questões, com a formação da crosta oceânica e o manto e a alteração hidrotermal. No entanto, os cientistas que por lá passeavam
começaram a encontrar evidências interessantes de como é que os peritonitos, portanto estas rochas do manto, reagem com a atmosfera. E então há dois tipos de carbonatação a acontecer em Oman. Uns deles pensa-se que terão resultado, portanto, quando nós tínhamos a zona de subducção, os sedimentos largam fluidos, neste caso ricos em carbono, e interagiram com aquela parte do manto que estava acima, transformando estas rochas, portanto, peritite mantélico mais água e CO2 em magnesito, quarto e fúcsito, uma rocha que tem um nome chamada listoanito, e, portanto, isto será um processo de carbonatação natural que aconteceu na altura em que estas rochas estavam a formar. No entanto, os colegas começaram a encontrar em todo o lado este tipo de veios. Isto são, por exemplo, cenários que nós estamos à espera de encontrar nas grutas de Miradai, que é um maciço calcário, e não propriamente em cima de rochas do manto, mas é efetivamente isso que se passa. Portanto, estes carbonatos foram datados e forneceram idades, portanto, estas idades de carbono são o datamento com carbono radiogénico só funciona para escalas temporais muito recentes, não é? Há aquilo que é a escala da geologia, mas efetivamente mostraram que isto é atual, essencialmente. E, portanto, daqui começamos a utilizar estas rochas para compreender como é que funcionam estes processos de carbonatação natural, que eu repito, resultam da interação ou da nossa atmosfera ou de um fluido rico em CO2, com rochas que estavam no manto e que não estão em equilíbrio com este tipo de fluido ou com a nossa atmosfera e espontaneamente fixam o CO2 formando carbonatos, ok? E aquilo que era um processo natural neste momento, e estou-me aproximando no fim da apresentação, portanto, é um processo que neste momento é já engenharia, ou seja, aquilo que nós chamamos é o engineering dos processos naturais, e que é a segunda coisa portanto, o segundo aspecto que eu vos vinha trazer, que não é uma solução mágica, porque não há uma solução mágica para o problema que nós enfrentamos como espécie, portanto, existe um conjunto de soluções e todos temos que utilizá-las a todas da melhor forma possível, e portanto que consiste nisto, portanto, em ter furos que interagem com as rochas, em que se injeta CO2 diluído na água, que é o equivalente basicamente à água, portanto, uma soda, uma água do tipo gasosa, não é? Portanto, existem rochas deste tipo, máficas e ultramáficas, em todo o planeta, e portanto isto tem a capacidade, não é só de não emitir CO2, tem a capacidade de capturar o CO2 que existe na atmosfera e eventualmente fazê-lo descer. É uma solução que eu, enfim, acho que tem que ser divulgada com parcimónia, porque se as pessoas começam a acreditar que isto vai resolver tudo, então não precisamos fazer mais nada, está tudo feito, é só montar umas centrais para capturar CO2. Portanto, existe um outro projeto que é o Carbfix na Islândia. Portanto, isto é um esquema, depois vocês poderão ver na apresentação. Portanto, essencialmente, quer em Oman, quer na Islândia, tão diferente, mas rochas semelhantes, o que fazem é injetar um fluido em que diluem o CO2. Esse fluido fica extremamente acídico e vai roubar os álcalis da rocha, vai precipitar carbonatos numa rede de fraturação e os fluidos não voltam a subir porque se tornam basicamente numa salmoura, portanto são muito mais densos do que as águas dos aquíferos e são monitorizados ao longo do tempo, evitando que houvesse, por exemplo, um regresso destes fluidos ou do CO2. E, portanto, é uma solução que é mais uma solução, não é uma solução milagrosa, volto a dizer, mas que pode permitir armazenar de forma limpa, eficaz e segura e relativamente barata o CO2 que nós temos na atmosfera. E é tudo, estou ansiosa por ouvir as vossas perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado pela partilha e pela disponibilidade. Eu relembro aos professores e às professoras que se quiserem colocar alguma questão, tiverem alguma dúvida, aproveitem para colocarem no QIA e depois no final da sessão, após a intervenção do João, eu coloco então as perguntas depois à Ana e depois também, se as houver, ao João. Passo então assim a palavra ao nosso próximo orador, João Russo. Bem-vindo, obrigado mais uma vez por ter aceitado este convite e agora é consigo. Então, partilhar a apresentação. Sim. Presumo que consigam ver a apresentação. Está. É só colocar em grande, talvez, mais fácil. Exatamente. Só aqui. Todos me conseguem ouvir? Todos conseguem ver a apresentação?
Sim, sim. Peço desculpa porque eu tive aqui uns problemas técnicos, mas agora está tudo certo. Bom, então, desde já agradeço muito o convite da Ciência Viva. É sempre um prazer colaborar nesta iniciativa e já o faço há alguns anos noutros contextos, no Encontro com o Cientista. Esta é a primeira vez. Espero que não seja a última, mas é sempre um prazer. E hoje, então, vou falar de algo um pouco diferente, numa vertente da geologia, um pouco diferente do que a Ana falou antes de mim. Eu vou abordar essencialmente esta ciência que depende muito da geologia, e como verão, mas que na verdade lida com a história da vida nas rochas. E portanto vamos ter aqui dois universos em paralelo ou complementares, se quiserem, a trabalhar. E desde logo, por exemplo, vem do início da palavra paleontologia, ou seja, paleos, antigo, ontos, ser, logos, estudo, ou seja, o estudo dos seres antigos. E portanto, seres antigos, seres que, portanto, precisamos de uma componente biológica, com certeza, em toda a sua diversidade, todas as suas frentes, mas, obviamente, de uma componente geológica. Um, e devo frisar, desde logo, que muitas vezes acontece confundirem paleontologia com arqueologia. Normalmente o público confunde, ainda acontece isso. Um, os paleontólogos simplesmente tudo o que tem a ver com humanos, os paleontólogos não querem saber, ok? Se tiver humanos, vamos deixar isso para os arqueólogos, ok? Se não tiver humanos e for um bocadinho mais antigo, então os paleontólogos estão em cima do acontecimento, tá? Bom, com estes João, dois... peço desculpa, posso só pedir-lhe para colocar em modo apresentação, porque continuamos a ver em formato mais reduzido. Ah, ok, desculpem, esperem aí, desculpem. E, conseguem ver agora? Agora sim, sim, Conseguem? Ok. sim, Viram tudo até agora? sim, sim, sim. Ok. Obrigado. Ahm, bom, como eu estava a dizer então, temos estas duas grandes áreas do conhecimento, tanto as ciências da vida e as ciências da Terra, que no caso da paleontologia têm que funcionar em paralelo e complementando-se, porque exatamente estamos a lidar com um conceito biológico e conceitos geológicos. E desde logo começa pelas escalas, ok? Ahm, as escalas são distintas. Temos uma escala biológica e uma escala geológica. E a escala geológica é normalmente, a unidade de medida é 1 milhão de anos. A escala biológica, essa vai ser inferior, e o que nós vamos procurar na escala geológica é a expressão daquilo que motiva o estudo na paleontologia, que é o estudo dos seres e, portanto, o estudo da evolução, o estudo das modificações nos seres, e essas podem acontecer ao longo de gerações, e, portanto, nós na escala geológica o que vamos ver é a expressão das gerações, das mudanças geracionais nos organismos. Posto isto, há uma ferramenta fundamental, desde logo de base, que é a tabela cronoestratigráfica internacional, que recolhe todo e compila todo o tempo geológico do nosso planeta, em diferentes intervalos temporais, com diferentes cores, e sendo que a maioria deste tempo é sem o nosso planeta preenchido de vida. Há sinais de vida bastante antigos, cerca de 1.000 milhões de anos depois do início da formação do nosso planeta, mas a verdadeira explosão, se quiserem, e é esse o termo que muitas vezes surge na própria literatura, a verdadeira explosão surge um pouco antes dos 530, dos 540 milhões de anos, ok? E é aí que depois então vamos ter a vida a desabrochar em toda a sua plenitude, mas também
influenciada, obviamente, pelos fatores geológicos, desde logo os grandes eventos geológicos, como sejam as orogenias, como sejam as movimentações de continentes, como sejam as grandes extinções causadas por erupções vulcânicas, ou, no caso mais conhecido, até dos dinossauros, por impactos meteoríticos. Bom, aqui uma perspectiva histórica, porque a paleontologia, como ciência, na verdade, tem a sua raiz na própria geologia, e isso começa desde logo com aquele que é considerado o pai da geologia moderna, James Hutton, que, que identificou, foi o primeiro a identificar e a publicitar a informação, se quiserem, de que o nosso planeta é um planeta dinâmico, de que o nosso planeta, de que os eventos geológicos e as rochas que nós vemos atualmente decorrem de processos da dinâmica do nosso planeta. E assim também, na mesma senda de James Hutton, Charles Lyell, que esse sim publica aquilo que é foi na altura a grande base da geologia, são os seus princípios de geologia, e que este trabalho serviu de base para todos aqueles naturalistas, e aqui estamos a falar de pessoas que se dedicavam à natureza, à história natural, à geologia, à biologia, alguns até à matemática, portanto, verdadeiramente naturalistas. E, obviamente, uma outra pessoa de relevo nesta nossa perspectiva histórica é também Georges Cuvier, que é considerado o pai da paleontologia, neste caso específico da paleontologia de vertebrados, devido aos seus estudos em anatomia comparada e à sua integração com os conhecimentos geológicos que ele foi observando, nomeadamente com a estratigrafia. E agora, fazendo aqui um pequeno desvio só mais para a parte que também lida muito que tem muito a ver com a paleontologia, que tem a ver mais com, se nós temos organismos, nós temos que identificá-los e classificá-los, e essa classificação deve-se muito ao trabalho deste homem, Carl Linneu, no seu grande trabalho que é o Sistema Naturae, onde pela primeira vez existe uma classificação, uma taxonomia do mundo natural. Outra personalidade influente na base deste nosso trilho paleontológico é o Comte de Buffon, que tira as primeiras ilações sobre os conhecimentos e aquilo que é a evolução da vida. É ele o primeiro a propor que, na verdade, a vida evolui, a vida surge de organismos que vão se modificando ao longo dos tempos, e, portanto, ele é uma personagem fundamental, ainda que controversa, é uma personagem fundamental neste nosso percurso histórico. Richard Owen, este senhor aparece aqui mais é uma opção pessoal apenas, porque este senhor que aqui está, o Richard Owen, foi a pessoa que cunhou o termo dinossauro. É ele que, no seguimento destes trabalhos de naturalistas e geólogos que foram sendo feitos, e nas recolhas que foram sendo feitas, ele, como primeiro diretor do Museu de História Natural de Londres, ele define um novo grupo de animais que ele distingue como dinossauria, e que hoje tem o impacto mediático que todos nós conhecemos. E, por fim, não poderia deixar de pôr também aqui a Mary Anning, que foi uma das mais profícuas coletoras e, na verdade, é a primeira paleontóloga que existe
pois foi ela que começou as recolhas em Inglaterra, as recolhas em grande quantidade e a identificação de organismos que já não existem, ainda que na altura que ela fez este trabalho importantíssimo, não lhe tenha sido dado o devido mérito, pela simples razão de que ela se chamava Mary Anning, e portanto era uma mulher. Mas esta é a primeira paleontóloga e uma das primeiras grandes cientistas modernas um, que nós temos e muito lhe devemos. Obviamente que tudo isto, todos estes conhecimentos de todos estes grandes investigadores vão ter no seu expoente máximo este senhor que aqui está, Charles Darwin, que no seu trabalho, que é o trabalho essencial para um paleontólogo, e na verdade até para as ciências naturais. Diga-se de passagem que Charles Darwin ele tinha um lado muito mais ligado à geologia do que propriamente à biologia. Na verdade, ele foi secretário da Geological Society de Londres. Mas com esses conhecimentos, ele, e na sua viagem muito famosa pelo Beagle, e com o trabalho dos tentilhões, que aqui mostro, ele percebeu que afinal havia qualquer coisa no mundo natural. E esta é a ilustração do manuscrito original da Origem das Espécies, em que nós vemos a árvore da vida, o primeiro esboço da árvore da vida, e que diz aqui, I think. Portanto, eu penso. E isto foi um apontamento que ele fez que se tornou, até aos dias de hoje, revolucionário na maneira de ver o nosso mundo, o mundo natural, em que todos os organismos estão ligados, todos os organismos evoluem a partir de outros organismos ao longo do tempo geológico. Este senhor que aqui estava a um hemisfério de distância, do outro lado do mundo, e, no entanto, ele trocou cartas com Darwin, Alfred Wallace, e chegaram os dois à mesma conclusão e publicaram os dois sobre as conclusões de Darwin. E, portanto, já nesta altura, as colaborações, ainda que no século XIX, as colaborações eram possíveis ser feitas a meio mundo de distância, e assim foi. E aqui está o frontispício deste trabalho importantíssimo para a paleontologia, em particular, mas para as ciências naturais em geral, que é a origem das espécies por meios de seleção natural. Bom, posto isto, a paleontologia é um pouco o decifrar o livro da Terra, e neste caso eu vou apresentar aqui um pouco o caso português, pois a paleontologia em Portugal tem vindo a crescer e tem vindo e o registro em Portugal tem vindo a revelar-se um dos mais importantes a nível global, obviamente, dentro de balizas temporais específicas, e isso vamos perceber já a seguir, mas vamos perceber o que é que Portugal nos revela neste aspecto. E começando aqui com estes dois senhores, Carlos Ribeiro e Jorge Bizewski, são dois geólogos. O primeiro foi o primeiro diretor daquilo que viriam a ser os Serviços Geológicos de Portugal. Na verdade, na altura, aquilo chamava-se Serviços Geológicos do Reino, e é dele, em 1863, a primeira menção a um dinossauro em Portugal. E é um pedaço de um dente que ele descreve quando faz a cartografia do nosso país, nos primeiros estudos de cartografia geológica do nosso país,
e ele menciona um dente encontrado em Ribas da Lourinhã. Jorge Bizevski, por sua vez, apesar deste nome ser bastante, quiçá, complexo de dizer, ele era de origem russa. A família dele tinha fugido da Revolução de 1917, tinha-se refugiado em França, e ele, já francês, ele veio a radicar-se no nosso país, e é dele, a ele, que muito devemos a cartografia de Portugal. Ele trabalhou cerca de 40 anos no nosso país, desempenhou funções nos serviços geológicos de Portugal a fazer essencialmente a cartografia do território, mas foi também um grande impulsionador da paleontologia em Portugal. Ele é autor de várias dezenas de trabalhos, mas ainda assim, o primeiro paleontólogo português é, na verdade, um jesuíta, o João de Loureiro, que publica, no século XVIII, publica sobre fósseis do atual Vietnã, fósseis de plantas. É a primeira publicação que se conhece por um português nesta temática e, portanto, é considerado o primeiro paleontólogo, e como tal, o seu nome está incluído em vários fósseis, desde logo um dinossauro, o Draconix loireiroi. Bom, com base no trabalho destes senhores, hoje em dia podemos ter aquilo que aqui mostro, que é a Carta Geológica de Portugal, em que temos o nosso território cartografado geologicamente com as formações geológicas identificadas por cores. E se repararem, a Ana falou um pouco disso também na sua apresentação antes, sobre as diferenças da geologia em Portugal. Se vocês repararem, há aqui uma faixa estreita na costa ocidental portuguesa, que é a orla ocidental mesozoica, e, na verdade, é esta que mais impacto teve na paleontologia em Portugal, porque é nesta zona que nós vamos encontrar aquilo que miúdos e graúdos mais identificam na paleontologia, que são os dinossauros. Ok? Aliás, essa diferença lógica é tão evidente que é visível até do espaço, é identificável do espaço. Se verificarem aqui, veem aqui esta mancha mais clara, corresponde exatamente a esta mancha de rochas que vão entre os 210 milhões de anos até ao período atual, mas são essencialmente rochas do Mesozoico. Bem? Ora, este mapa mostra todas as ocorrências de dinossauros que foram encontrados até 2003. Portanto, este mapa tem cerca de 20 anos, já está um pouco desatualizado, mas reparem que as ocorrências de dinossauros, quase todas elas, tirando umas poucas cá embaixo no Algarve, que também tem o nome de Orla Mesozoica Algarvia. Quase todas estes achados são feitos nesta zona ocidental do nosso território, naquilo que se chama Bacia Lusitaniana. E esta bacia surge num contexto muito particular, porque se olharmos para o nosso planeta no Jurássico, que é isto que aqui está, poderemos reconhecer alguns dos continentes já, mas claramente a geografia é ela também muito diferente. Temos aqui esta grande massa terrestre
que é a África e a América do Sul. E onde está o nosso território? Bom, o nosso território está aqui. É esta ilhota que aqui está, exatamente no meio destas massas continentais, mas que ainda assim, apesar do seu tamanho, vem a ter uma importância fundamental, nomeadamente para o Jurássico. Se eu fizer um zoom àquele mapa, aqui tenho o mapa da Europa, com, mais uma vez, as grandes massas continentais da América do Norte, da África e da América do Sul, portanto, a Laurásia e a Gondwana, que são correspondentes aos continentes que estão hoje no hemisfério sul. Ora, a Ibéria está aqui, é dentro do arquipélago europeu, é a maior ilha, e isso vai ter implicações também para aquilo que nós vamos encontrar paleontologicamente no nosso território. Continuando a fazer um zoom, nós hoje em dia, com base no registro geológico que temos, temos as ferramentas para reconstruir como é que eram os ambientes do passado, como é que era o nosso planeta, e neste caso específico, aqui a bacia onde encontramos a grande maioria dos nossos fósseis mesozoicos, em que há 250 milhões de anos, no fim do Jurássico, o panorama era bem diferente daquilo que é hoje. Hoje temos o Oceano Atlântico a estender-se a oeste. Ora, há 150 milhões de anos não tínhamos o Oceano Atlântico ainda, já tínhamos um mar, mas toda esta zona onde vamos encontrar estes fósseis, e especificamente a zona da Lourinhã, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Óbidos, Bom Barral, tudo isso fazia parte de uma grande planície fluvial, onde corriam cursos de água, alguns deles com alguma dimensão, que eram alimentados pelas terras altas, essas que estavam mais a norte, portanto, os terrenos mais antigos, os terrenos pré-mesozoicos, os terrenos mais antigos hercínicos e da meseta ibérica, como vamos encontrar, por exemplo, nas Beiras, em Trás-os-Montes, no Minho, ou então aqui uma pequena, entre aspas, cadeia de montanhas dos quais hoje apenas resta um vestígio, que são as Ilhas das Berlengas, e que alimentavam toda esta bacia que se estava entalada aqui no meio, e como tal, muita água, muita vegetação, muitos animais, e portanto um ecossistema muito dinâmico e muito diversificado. Ora, toda esta paisagem, todos estes rios, todas estas mudanças deixaram-nos um registro geológico. As páginas do nosso livro geológico deixaram-nos aqui, felizmente, com a modelação do nosso território ao longo dos milhões de anos, as páginas ficaram escancaradas para nós podermos lê-las e podermos retirar o máximo de informação possível. Isto são arribas que encontramos aqui na Lourinhã, algumas delas das mais produtivas em termos fossilíferos para o Jurássico. E é nestas arribas que nós vamos encontrar os nossos fósseis. Mas antes disso, é preciso perceber o que é um fóssil e como é que se dá a fossilização. Bom, este processo é um processo que aparece aqui simplificado, pode ter e tem muitas variáveis, porque os organismos podem viver vidas realizadas, vidas completas, mas também chega o tempo deles, também morrem, e quando morrem, há uma condição fundamental que é necessária para serem fóssil, que é preservarem-se. E preservarem-se implica ficarem enterrados. Ora, se numa zona com rios vamos ter a formação daquelas rochas, daqueles arenitos, daqueles argilitos que foram formados
pelas areias e pelas argilas que aqueles rios trouxeram durante o Jurássico, então vamos ter as condições certas para também não só os animais viverem, como também fossilizarem, serem enterrados. É isso que vamos ter, portanto, os animais os organismos vão morrer, vão ser enterrados. Isto é um processo que é tanto mais, vai gerar, vai fazer com que o organismo esteja mais incompleto quanto mais tempo passar, de uma forma muito simples. Estes organismos vão ficar encerrados, encapsulados no tempo, nas rochas, e depois, passados milhões de anos, vão ser descobertos. A erosão vai fazer o seu trabalho, vai pô-los a descoberto, e depois vão ser descobertos por um animal bípede que anda neste planeta a tentar fazer sentido da história de onde vive. E como tal, aqui na paleontologia, nós temos primeiro que saber em que rochas procurar. Portanto, são rochas sedimentares, rochas como argilitos, arenitos, eventualmente calcários. Temos que ir à procura nestas rochas da idade certa. Temos que prospectar, isso implica ir, muitas vezes, bater ao detalhe todos estes afloramentos à procura, e muitas vezes não temos sorte, é um facto, mas podemos ter sorte e podemos realizar escavações, como é este o caso aqui. Escavações essas podem ser tanto mais prolongadas quanto mais interessante e mais rico for o local. Depois vão ser levadas para um laboratório, como este do Museu da Lourinhã, que aqui está, mas depois de estudadas, depois de preparadas, ou melhor, depois de recolhidas, depois de preparadas e de estudadas, vão redundar naquilo que vemos em muitos museus pelo mundo, que são estes organismos reconstruídos, estes organismos mostrados ao público, para se perceber que o nosso planeta é muito mais diversificado, e foi muito mais diversificado do que muitas vezes possa pensar. E a paleontologia ajuda a esclarecer isso mesmo. E aqui alguns exemplos de alguns dinossauros e alguns animais que nós encontramos, que temos vindo a encontrar durante o nosso trabalho. Desde o Lourinhanasaurus antonesi, que está aqui, que para além de nos dar alguns dos ossos, revelou algo ainda mais extraordinário e mais raro, que são ovos de dinossauro. E, como se isso não fosse já impressionante o suficiente, muitos destes ovos têm ossos de embriões. Para que tenham uma ideia, só na Lourinhã existem cerca de 5 locais que têm ninhos ou ovos de dinossauro para o Jurássico Superior, portanto, com cerca de 150 milhões de anos. Só aqui no nosso país existem tantos locais com ovos e ninhos como para a mesma idade como na Europa inteira. Outro dinossauro que nós temos, que também temos por cá, o Torvosaurus gurney, que era o maior carnívoro do Jurássico, que foi um dinossauro descrito há cerca de 10 anos. Até lá pensava-se que era uma espécie conhecida exclusivamente nos Estados Unidos da América. E isso é um padrão para o Jurássico, é um padrão que nós vamos encontrar nos nossos fósseis aqui, nos fósseis de dinossauros. Mais alguns exemplos, neste caso não de carnívoros, mas de herbívoros, e
E se tínhamos carnívoros grandes, também tínhamos alguns dos maiores animais que por cá andaram no Jurássico, animais como os supersauros lourinhanensis, ou o lusotitã, ou mesmo o zebi atlânticos, animais absolutamente gigantescos, herbívoros, um, e que têm vindo a enriquecer o património paleontológico do nosso país e que, curiosamente, muitos deles, nomeadamente o Supersaurus e o Lusotitã, têm parentes muito próximos, onde? Também na América do Norte, no Jurássico Superior da América do Norte. Mais uns exemplares, uns animais um pouco mais pequenos, o Miragaia longicolum ou o Dracopelta zbizewski. Não é por acaso que tem este nome Zbizewski, é exatamente de homenagem ao professor Jorge Zbizewski, porque foi ele uma das pessoas que liderou a escavação e que incentivou o estudo deste espécime. Temos também coisas muito recentes, já deste ano, nomeadamente esta nova espécie de crocodilo, sim, porque não tínhamos só dinossauros, não tínhamos só carnívoros, nem dinossauros herbívoros, tínhamos também todo um outro ecossistema que vivia nesta bacia. Desde logo, este novo crocodilo, uma espécie única encontrada cá, que aqui aparece a caçar também um outro animal, um pterossauro, não é um dinossauro, apesar de ter sauro no nome, é um réptil voador parente dos dinossauros, e que é o Lusognathus, e que é a primeira, também é único, é conhecido apenas cá em Portugal, e foi publicado o ano passado, e portanto nós estamos constantemente, lá está, neste livro da Terra, neste livro da história da Terra, estamos constantemente a encontrar pedaços da sua história. Havia muito mais do que isso. Haviam tartarugas, serpentes e mamíferos. Portugal tem um dos mais importantes registros de mamíferos para o Jurássico do planeta. Desde logo na mina da Guimarota, que é uma antiga mina de carvão em Leiria. A mina, no entanto, não está acessível. Aliás, a mina está debaixo da cidade de Leiria, mas é ainda hoje um dos pontos mais importantes para mamíferos do Jurássico Superior do mundo. Além de tudo isto, obviamente que tínhamos muitos outros organismos. Eu faço apenas aqui uma pequena... mostro aqui uma pequena percentagem daquilo que nós temos, porque depois temos todo um conjunto não só de animais como estes, animais vertebrados, como invertebrados, e aí invertebrados vamos ter um registro ainda mais extenso, porque desde logo vamos encontrar vertebrados, como sejam as trilobites, nas terras bem mais antigas do que estas onde vamos encontrar estes, e na qual eu tenho vindo a trabalhar, nas terras bem mais antigas, que são mais para o interior e mais para o norte. E, por exemplo, para ficarem com uma ideia, Portugal é um país que, em termos só de espécies de dinossauros, contam cerca de 20, pouco mais de 20. E isso põe Portugal muito perto do top 10. À nossa frente estão países um pouco maiores do que o nosso, como sejam a China, como sejam os Estados Unidos, como seja o Canadá, e portanto estamos em muito boa companhia. E é um trabalho que tem vindo a ser feito e continua a ser feito, e vamos continuar a descobrir coisas e a decifrar estas páginas deste livro tão, tão longo e tão importante como é o do nosso planeta. E, terminando, deixo aqui o repto para visitarem também o Museu da Lourinhã e o Parque dos Dinossauros da Lourinhã, onde muito deste trabalho que eu vos mostrei aqui é feito.
Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado pela partilha. Um, Obrigado a ambos, à Ana e também ao João. Tenho aqui algumas questões que os professores foram colocando. Eu começo pela Ana, que tem já aqui a mão no ar. Não sei se quer colocar alguma questão também ao João, ou fazer alguma intervenção, ou foi só aqui por lápis? Foi por lápis. Não, foi para bater palminhas. Ah. Obrigado. Pronto, muito rapidamente, porque estamos a aproximar também do nosso final, mas queria colocar aqui uma questão que a professora Helena Pires nos deixou, que é para a Ana, foi uma das primeiras questões, que tem a ver com um tema que nos é realmente, temos ouvido falar muito, que tem a ver com a exploração de lítio em Portugal. Ou seja, de facto, esta exploração de lítio irá realmente avançar? Há alguma informação já mais concreta sobre isso? E depois, quais são os impactos negativos que isso pode vir a ter? E a pergunta da professora Helena até vai um bocadinho mais longe, que é como é que depois os professores podem tratar e falar deste impacto e desta exploração com alunos de 7º ano, que são alunos ainda relativamente jovens? Bem, relativamente ao que avança ou que não avança, é bom que fique claro que cientistas não têm voto nessas matérias, nem, portanto, eu pessoalmente, quer dizer, trabalho na academia, colaboramos com a indústria, sim senhora, mas mais a mais o lítio, como podem ter percebido ou não, não sei, pela minha apresentação, eu trabalho em magmas máficos e o lítio ocorre em granitos, portanto, tem muito mais sílica do que aquilo que eu te levo. É diferente. Costumo brincar, com certeza. Mas, portanto, não, relativamente, quando chega a essa fase de um projeto, que geralmente são os estudos de viabilidade económica, ambiental, social, etc., portanto, aí a bola está na mão, por assim dizer, das autoridades locais, do governo central e de quem faz a mediação do processo e, portanto, é-me completamente alheio. No que diz respeito a impactos, eu posso, pronto, aí posso tentar ajudar. Pronto, será talvez um defeito de formação, mas todas as atividades humanas têm efetivamente um impacto. O turismo, por exemplo, que é tão bem-vindo no nosso país, não é? E é considerado uma fonte importante do ponto de vista económico. Vimos o que aconteceu durante o Covid, que obviamente é uma situação extrema e que não deverá ser a norma, mas estamos a ver as consequências disso, por exemplo, nos preços da habitação, e eu pergunto-me porque é que as pessoas não se questionam qual é a pegada ecológica que tem, por exemplo, o turismo no Algarve no que diz respeito ao stress que coloca nas nossas reservas de água, nos aterros sanitários, etc. Portanto, essa é a primeira coisa que eu nunca posso deixar de dizer como uma geóloga ligada a recursos minerais. Depois, a segunda coisa foi algo que eu mencionei, que foi, para mim, um conceito que é importante, que é o de solidariedade civilizacional. É um argumento frequente que eu ouço nas caixas de comentários, etc., que nós nem sequer temos a maior reserva, ou a 17ª, ou a 20ª, ou logo o que for, portanto não vale a pena explorar. Pois, mas há uma coisa que as pessoas têm que compreender: os recursos geológicos não são uma fábrica de calçado, pode ser deslocalizada da China para a Europa e vice-versa. Os recursos geológicos, sejam eles ossadas de dinossauros, não é? Ou um recurso mineral, estão naquele local. E, portanto, quando nós produzimos o conhecimento, como os exemplos que eu vos forneci, do projeto SEMACREP, nós estamos a deixar depois nas mãos de quem vai decidir, que são as pessoas do local e são os governos, como eu mencionei, se os projetos avançam ou não. E, efetivamente, uma mina que abra na Europa está sujeita a um controle do ponto de vista social e ambiental que não é comparável com os tais sítios que estavam marcados a vermelho naqueles gráficos, ou sequer a amarelo, naqueles gráficos da governança. As pessoas vão dizer, mas a gente vê São Domingos e tem lá um grande buraco. Pois, mas nós temos um passivo ambiental mineiro muito grande, porque nós temos minas desde o tempo dos romanos. Portanto, nós ainda hoje andamos a lidar com os buracos que foram feitos há 200 anos, porque na altura não havia um conceito de sustentabilidade ou de mitigação que exista. Portanto, no que diz respeito ao lítio em concreto, comparado, por exemplo, com olha, com as minas de Neves Corvo ou de Aljustrel, que são minas em sulfuretos maciços, mas são subterrâneas, efetivamente, mas um dos problemas que tem mais impactos são, por exemplo, as drenagens ácidas, que é um problema muito grande. Mas isso só acontece quando há sulfuretos, porque os sulfuretos, olha, como os peritite que eu falei, que reagem com o CO2. Os sulfuretos, quando vêm uma atmosfera oxidante ou fluidos oxidantes, vão imediatamente
formar sulfatos e águas residuais que são extremamente ácidas. Agora, acontece que o lítio é essencialmente um mineral, ocorre numa matriz silicatada ou fosfatada, são fosfatos de lítio ou silicatos de lítio, como a esputormena, que é uma piroxena, e, portanto não há sulfuretos associados ao lítio, portanto esse problema não existe. Vai existir o quê? Pó, rebentamentos, gastos de água, que é igual a qualquer pedreira que já lá existe. Pronto. É como eu posso. Obrigado pela explicação. Isto leva-me aqui também a outra questão que havia aqui colocada a professora Teresa Loureiro e que tinha a ver com esta questão também do impacto ambiental. Tentar ser também muito rápido, que é se já existem alguns estudos de impacto ambiental a longo prazo sobre os processos de carbonatação que tinha falado durante a Sim. apresentação. Estes projetos de carbonatação são relativamente inertes. Ou seja, quando se diz inertes, não são reativos. A Não reação são. que existe em profundidade é uma reação que forma um carbonato. Portanto, é uma coisa que se forma em qualquer, como o João esteve a falar, que se forma em qualquer ambiente tropical, só que ali, pronto, é subterrâneo. Portanto, isto é assim, podem pensar no processo de carbonatação mineral como o oposto de extrair combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis nós tiramos o carbono e desenterramos. E vamos queimá-lo pela atmosfera. Aqui estamos literalmente a pegar no carbono e enterrá-lo outra vez, a simular aquilo que eu vos mostrei, que é um processo natural. Portanto, a pegada que haverá, até as águas que muitas vezes, por exemplo, no caso do Oman, que são utilizadas, é um país que tem, obviamente, uma escassez enorme de água, é um país desértico, não é, na Islândia não é esse o problema, mas tenta-se usar ou água do mar, ou águas residuais já tratadas, que não causem problemas, mas que não sirvam para consumo humano. Pronto, por exemplo. Okay. E outra pergunta muito rápida da professora Cláudia Costa, que ficou aqui com a impressão, diria eu, quando refere minerais radiogénicos, é sinónimo de minerais radioativos ou não? Não. Peço desculpa se gerei esse mal-entendido. Ora bem, radiação natural existe em todos os materiais biológicos, uns mais do que outros. Todos os minerais, isso até pode ser um simples feldspato, que concentra em concentrações infinitesimais maiores de urânio, tório, potássio, por exemplo, tem uma radiação natural, mas é uma radiação que é totalmente que não nos faz mal nenhum. O problema, por exemplo, do radão, que as pessoas conhecem dos granitos, porque os granitos são mais ricos naturalmente em elementos radiogénicos, são umas caves porque o ar fica aprisionado, não circula e pode efetivamente atingir níveis que são acima daquilo que são os recomendados, ainda assim não os suficientes para causar problemas excessivos. Mas não, o que eu utilizo e nós utilizamos na geologia são isótopos radiogénicos, portanto, que existem em concentrações de partes por bilhão nas rochas e que nós analisamos as razões isotópicas do pai e depois do decaimento radioativo do filho, sabendo a constante decaimento, conseguimos ou datar um processo geológico, ok? Ou, neste caso, os tais fingerprints, as tais impressões digitais de saber se o magma veio do manto, se passou pela crosta, porque as assinaturas são diferentes. Não tem nada a ver com radioatividade, portanto, não. Obrigado, Ana. Permitam-me só, antes de colocar aqui também duas questões muito rápidas ao João, vai aparecer no vosso ecrã, professores e professoras. Pedro, Não estamos a ouvir. estás sem som, Pedro. Eu peço desculpa, desliguei o microfone e continuei a falar. Peço desculpa. Eu estava a dizer, antes de lançar duas questões muito rápidas ao João, professores e professoras, se pretenderem certificado de participação desta sessão de hoje das Conversas com Ciências, vai aparecer no vosso ecrã um pequeno espaço, um campo para preencherem apenas com o e-mail que pretendem para que nós possamos enviar depois. Tenham, por favor, muita atenção ao e-mail que escrevem, porque qualquer erro de uma letra vai direcionar depois o certificado para um e-mail errado, está bem? Portanto, tenham, por favor, esse cuidado. João, muito rapidamente, era uma questão minha, não sei se estou certo ou não, quando falámos ali do Linharosaurus antunesis, ele é 100% português, não é? Ou não? Português. Sim, até agora só é conhecido cá em Portugal. Exato.
Ok. Portanto, eu tinha essa impressão, mas não sabia se estava correto. Outra questão que também tem a ver aqui com estes exemplos de dinossauros que nos apresentou, João, é uma questão da professora Paula Carmo, em que diz que se já há alguma explicação para o facto destes animais terem atingido dimensões tão grandes. Portanto, embora que ainda existam vários exemplares, se já há uma explicação concreta para eles terem atingido esta dimensão gigante. Principalmente os herbívoros. Sim, é assim. Ahm, Normalmente, vou fazer aqui uma pequena tangente. Normalmente, ainda hoje, nos ecossistemas que nós conhecemos, ah, os herbívoros são os maiores animais. Tendencialmente maiores. Exato. Ou seja, se formos a uma savana, o elefante, a girafa, os búfalos, são todos maiores do que os carnívoros que lá por lá andam. Porquê? Porque, porque eles são os primeiros consumidores da maior faixa, da maior produção que é a matéria vegetal. Os carnívoros são consumidores secundários já. E, portanto, inerentemente acabam por ser sempre mais pequenos. Mais pequenos. Isto faz sentido até de um ponto de vista evolutivo das próprias gestão das populações. Se os carnívoros fossem os maiores animais dos ecossistemas e os mais abundantes, os ecossistemas terminavam num instante. E, portanto, o facto de os carnívoros servem como uma espécie de manutenção de populações saudáveis. Por isso é que, da mesma forma que hoje, no passado, e podemos estender para além dos dinossauros, os carnívoros tendem sempre a preferir os mais frágeis. Os idosos, os doentes, as crias, etc. Dito isto, os dinossauros cresceram muito de tamanho, de facto. No caso específico dos dinossauros, há mamíferos que cresceram também eles muito mais. Aliás, os maiores animais terrestres, os maiores animais que se conhecem são as baleias. A baleia azul é o maior animal conhecido, ou pelo menos é certamente o mais pesado, mas está dentro de água. Logo aí tem uma vantagem, é porque tem toda uma pressão à sua volta que lhe permite ter aquele peso, uma sustentação. No caso dos animais, dos dinossauros em particular, e dos saurópodes, que são os de pescoço comprido, eles cresceram muito. Muitas vezes isso também se deve a próprias respostas evolutivas. Um, Nós, em paleontologia, falamos algumas vezes de que há uma corrida às armas. Ou seja, os herbívoros cresciam muito, ou tinham muitos espinhos, ou tinham os espigões no dedo. Um, e isso, e isso era correspondido com, ok, então se os herbívoros fazem isso, então os carnívoros também crescem, porque também têm mais disponibilidade de alimento. O caso dos xaropes é curioso, porque eles de facto cresceram muito, muito mesmo. Na verdade, conhecem-se vestígios de saurópodes de animais que podem ter ultrapassado os 40 metros de comprimento. Ok? Nunca seriam tão pesados como uma baleia. Mas Ok. um animal de comprimento precisa muito de comer. E na verdade eles comiam porque também não tinham mais competição. Ou seja, se o objetivo é comer até sem ser competição, então ele vai continuar a comer e vai Vai continuar continuar a comer. Claro. acrescentem isto gerações sucessivas ao longo de milhões de anos durante a nossa história do nosso planeta. Pronto. Os antepassados dos saurópodes, por exemplo, eram animais bastante mais pequenos. Os dinossauros, quando surgem, são animais bastante mais pequenos porque surgem na sombra de outros animais que estão na cadeia alimentar acima deles. Quando esses animais desaparecem, eu costumo dizer que a natureza normalmente não gosta de espaços vazios. Quando esses animais desaparecem, então os dinossauros puderam expandir-se, puderam crescer o tamanho que quiseram, até um determinado limite, claro está. Sim. Não sei se respondi à pergunta.
Sim, creio que sim, creio que sim, creio que ficou esclarecido. Haveria com certeza mais questões, mais perguntas, mais dúvidas, mas para fazermos cumprir aqui o tempo também que dissemos que seriam estas conversas, ficamos por aqui. Uma vez mais agradeço à investigadora Ana, ao investigador João e a todos os professores e professoras que nos acompanharam nesta primeira sessão do ciclo de Conversas com Ciência. Voltamos a ver no próximo mês com um novo tema, com novos investigadores. Até lá, relembro só que esta sessão gravada ficará depois disponível no nosso site dos Clubes Científica na Escola em iniciativas. Obrigado a todos e a todas, boa tarde e até à próxima. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde e obrigado. Boa tarde, Obrigada. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, muito Boa obrigada. tarde, obrigado. Boa tarde, muito Obrigado, obrigada. professores. Boa tarde, muito obrigado.